podcast Acontece, com mais um episódio super especial que nós preparamos para você. Nós temos pessoas importantes aqui que têm, com certeza, consciência de uma sociedade melhor, de uma evolução para a gente viver um equilíbrio um pouco melhor na sociedade. Como a gente já vem caminhando com alguns episódios especiais na questão da inclusão das pessoas com deficiência, hoje a gente trouxe algumas pessoas aqui que têm uns projetos maravilhosos que vão estar sendo condicionados às igrejas evangélicas e com certeza vai nos instruir muito, vai nos auxiliar muito a entender um pouco a realidade das pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência. Então, quero convidar vocês a estar conosco aí, já entra aí na nossa página, já clica aí no botão de compartilhar, já faça a sua inscrição no nosso canal, com certeza vai chegar conteúdo para você e você vai nos auxiliar a crescer no nosso canal. Então, como a gente vem conversando com muitas pessoas especiais aqui, como já venho reforçando para vocês, eu quero dizer que hoje a população brasileira sofre com um número de pessoas com deficiências muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí aproximadamente 14,4 milhões de pessoas que sofrem com algum tipo de deficiência. E nós vamos falar hoje da deficiência auditiva, pessoas que às vezes estão na margem da sociedade, que não são ouvidas, não são assistidas da maneira como elas devem ser vistas. E hoje eu trouxe pessoas especiais que vai contribuir muito para esse episódio e com certeza vai nos auxiliar a entender essa realidade que às vezes a gente acha que está tão distante, mas está próximo da gente aqui. Quero apresentar com vocês a Brena. Seja bem-vindo, Brena. Obrigado pelo convite, com certeza vai contribuir bastante aqui. Depois eu quero ouvir de você a sua história. Você com certeza vai nos fazer ficar um pouco mais comovido com essa realidade. O pastor Florentino está aqui também. Seja bem-vindo. É o diretor, né, do SESI, é isso? SESI, presidente. Perfeito. Depois você vai comentar também. Nós temos aqui o nosso amigo Diego. Já caminhamos juntos aí. Diego também cristão, também tem uma realidade também com essa visão, né, de mundo, essa visão cristã de que a gente precisa ter um braço estendido para essas realidades que a gente não vê e não enxerga muitas das vezes. Então, Brena, quero conhecer você, a sua história. Quero fazer a primeira pergunta para você hoje no nosso podcast. Quem é a Brena? Quem você é? O que você faz? Por que você entendeu essa realidade? Então, essas duas perguntas em uma só. Queria que você falasse um pouco da sua história. Com toda licença, antes de começar a responder suas perguntas, entendendo que sou uma agente não só de acessibilidade em Libras, mas uma agente de inclusão. Então, para o nosso público que tem baixa visão ou são cegos, eu vou me autodescrever. Para quem não sabe o que é a autodescrição, é se autodescrever como está vestido, como é a pessoa, como sou fisicamente. Então, eu sou uma mulher de pele morena, cabelos cacheados. No momento estou com eles soltos, estou usando um óculos, estou com uma blusa cor de salmão até o ombro e um colete preto. Estou sentada e atrás de mim um fundo preto. Bom, muito prazer. Que bacana, né? Agora você não é me deixou constrangida agora, né? Olha, já começa nos ensinando, né? Muda toda a nossa pauta, né? Não, e muda a realidade de visão também. Que lindo essa concepção que você tem, né? Boa, Brena. E a Brena? Quem é a Brena? O que você faz hoje, Brena? Bom, a Brena, ela é uma jovem mulher casada de 30 anos, faz parte da comunidade cristã da Igreja Adventista da Promessa, desde que se conhece por gente. E a Brena, como parte da comunidade surda e agente aí da acessibilidade e inclusão, já tem aproximadamente aí uns 18 anos que eu faço parte dessa comunidade surda. Entende-se por comunidade surda as pessoas surdas e também intérpretes, familiares, filhos de surdos, né? Todos aqueles que de alguma forma fazem parte e utilizam a língua de sinais e possuem a deficiência auditiva. Então, estou aí já na comunidade há mais de 15 anos. Comecei na igreja, então para mim é um prazer poder falar disso no meio, né, cristão. Legal. Porque foi o meu primeiro contato com um surdo que eu tive na vida foi um irmão da igreja, que hoje inclusive é pastor da igreja a qual eu faço parte. Depois disso, inclusive,
a primeira vez que eu descobri o que era sinalizar, a primeira vez que eu vi um alfabeto em Libras foi numa ação da igreja, onde foram 3 domingos de um curso de intensivo, das 7 da manhã às 5 da tarde. Foram 3 domingos no período de férias. Então foi onde eu tive meu primeiro contato, onde eu fui batizada com o meu sinal. Isso quanto na tempo, comunidade Brena, mais surda. ou menos? Fazem uns 12 anos, mais ou menos, uns 12, 13 anos. Então você já tem uma caminhada de mais de 10 anos já vivendo essa realidade. Tendo contato já há mais de 10 anos. Você chegou a ter alguma formação depois desse primeiro contato que te instigou assim, a querer conhecer um pouco mais essa realidade, se aprofundar? Sim, na realidade a minha formação, eu brinco que foi o tete a tete, né? O vamos na prática. Por quê? Logo depois, como eu comentei, esse curso foi um período de férias, né? A igreja promoveu no período de férias, e foi um ano que eu mudei de escola. E quando eu entrei na nova escola, eu, aluna nova, de ensino médio, a gente super nervoso, super ansioso como vai ser, e aí eu descubro que chegaram mais 5 alunos novos. Quando eu vejo esses cinco alunos novos são surdos. Então, para mim, foi um presente. Hoje eu entendo que foi um presente de Deus para me incluir, né, nesse meio. Então, eles foram meus amigos de sala durante o meu ensino médio inteiro. Então, foram 3 anos e mais meio ano da 8ª série. Então, foram 3 anos e meio de contato com eles todos os dias. Então, eu falo que eles são os meus professores, são os meus inspiradores. Mais recentemente, fiz alguns cursos também, até porque já atuo como intérprete de Libras há alguns anos. Então, tenho cursos. Recentemente, estou cursando uma pós em tradução e interpretação. Então, foi eles que me instigaram ao ministério, à comunidade, mas a gente sempre busca o aperfeiçoamento. Então, aí fui fazendo outros cursos e hoje estou fazendo também a minha... Muito bem, obrigado. Obrigado mesmo pela apresentação. Fico feliz. E eu costumo dizer, essas pessoas, pastores e Diego, a gente tem algumas pessoas que a gente conhece na nossa caminhada que a gente são joias, né? A gente trata como joias, porque não é só conhecimento, mas são sentimentos que às vezes ela sai um pouco da nossa caixa de percepção, porque eu já passo para vocês, mas quando você me fala que você teve essa percepção logo na sua juventude, num momento que talvez você nem achava que era, sim. Às vezes a gente começa a ter essas paixões, né, esses pingos de paixões, e a gente às vezes fica comovido, fica até querendo fazer alguma coisa, e às vezes a gente não evolui para realmente ser mais assertivo, mais contundente nas ações. A gente se apaixona, chora, acha bonito, mas muitas pessoas, eu trabalhei um tempo com muitas pessoas que fez cursos, começou a fazer o curso de Libras, e ficou nisso, ela não evoluiu para fazer com que a sua voz, né, a sua comunicação chegasse para outras pessoas. Então, eu já deixo de antemão os parabéns e oro a Deus para te conservar assim, amém, em amor e fé, tá bom? Não existe transformação sem ação. Amém. Então, sempre tem um ponto inicial. Boa. Pastor Florentino, quem é o senhor? Perfeito. Bom, eu sou o pastor Florentino. Luciano, é um prazer poder estar com vocês aqui, com a Brena, com o Diego. É um grande momento. Você sabe, a gente está atuando aí no ministério há aproximadamente 4 décadas, já alguns dias, né? O tempo passa muito rápido, né? Mas continuamos com a mesma visão, né? Desafiadora, né? E o meu ministério sempre foi marcado por muitos desafios. E recentemente chegou um novo desafio, que era assumir aí essa gestão do SESI, o Centro Social Evangélico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é uma instituição que já existe há mais de 50 anos. Então, para nós é uma honra receber também das mãos do nosso pastor-presidente essa confiança. E a primeira ação que nós realizamos agora, recentemente, foi um curso de cuidador de idosos. Então, nós já caímos para essa linha da inclusão. É óbvio que essa é uma necessidade. Então, fomos surpreendidos, tivemos dezenas e dezenas, acima de 100 alunos participando ativamente no interesse de cuidar dos idosos. É uma idade que depende disso. Então, para nós foi muito bom. Quando surgiu o próximo desafio, foi exatamente também na área da inclusão, que é o curso de Libras, né? E, a priori, a gente não tinha imaginação de como isso seria. E nos surpreendeu, assim, eu percebi que há muito interesse, e aí começa a vislumbrar uma nova realidade, e nós estamos aí convivendo, mas não percebemos.
Boa. Então, por isso, eu louvo a Deus pela vida da Brena, que vai estar com esse desafio juntamente com o SESI, e vai ser ótimo, porque eu tenho certeza, inclusive eu quero fazer o curso, e nós vamos aprender. Vamos aprender e vamos nos comunicar da forma correta com quem realmente precisa. Perfeito, pastor. Obrigado. Diego, e aí, meu irmão? Legal, eu sou o Diego, eu sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, em São Bernardo do Campo, como diácono, né? Gosto muito desse ofício, acho que servir tem tudo a ver comigo, eu amo mesmo o serviço. Estamos aí, juntamente com o pastor Florentino, nesse desafio que é no trabalho com o SESI, né? E toda uma diretoria que também está conosco. E o nosso desafio é esse, é gerar inclusão. Um dos nossos desafios são esses. Gerar inclusão sem ter a diluição do evangelho, né? Sem a perca da ortodoxia bíblica, né? A identidade central. Então, eu entendo não somente o curso de cuidador de idosos, mas também o curso de Libras. São cursos que atingem os propósitos da igreja, né? A edificação, a evangelização, né? A adoração e o exercício de misericórdia, né? Ou seja, o nosso ministério para com Deus, nosso ministério para com o próximo, o nosso ministério para conosco mesmo e para com o mundo, né? Eu entendo que o curso de Libras, ele vai edificar vidas, né? E vidas vão ser alcançadas através dessa comunicação, dessa interpretação, dessa sinalização. E também, conversando aqui com a Brena, eu já pude perceber que existem percepções que nós não conseguimos ter, não temos porque não estamos imersos nessa realidade. E eu acho que chegou o tempo de uma imersão, né? Eu acho que todo mundo precisa de um batismo nesse sentido. Eu acho que um batismo de amor, né? Boa, é isso. Eu acho que isso é um grande desafio, né? Eu entendo que a gente só consegue entender essa realidade quando a gente vive ela, né, Breno? E eu quero fazer já uma pergunta para você nesse sentido. Essa realidade que tem das pessoas dessa comunidade, eu falo que é uma comunidade, pode assim dizer? É isso mesmo. Inclusive, uma pergunta antes disso, para a gente não errar aqui, né, pastor? Sempre bom. Como é que a gente fala? A gente fala surdo, mudo, porque a gente tem às vezes no dia a dia a gente não sabe como que fala. Às vezes vê uma pessoa que não escuta, a gente fala que é surda, aí outro fala que é mudo. Como que a gente faz? Como que fala isso? Boa. Então, não tenham medo, né? É surdo, de fato. Ah, Brena, mas por que não é surdo-mudo? Porque eles emitem som, né? Para você ser mudo, a única forma de você ser diagnosticado como uma pessoa muda é não possuir as cordas vocais. No momento que você emite som, você tem as cordas vocais, logo você não é mudo. Então, apenas surdo. Ou comunidade surda. Né, que então não existe surdo e mudo, né? Esse termo mudo, esse termo, inclusive, ele está erradicado, ele é uma forma pejorativa, inclusive, de se trabalhar. Legal, você chamar uma pessoa de surda muda é a mesma coisa que você chamar ela de surdinha. São terminologias que a gente utiliza que foram erradicadas e que quem faz parte, né, não aceita. Você pode usar, sim, deficiente auditivo, né? Mais pra frente a gente pode entrar nessa diferença, mas de forma resumida, normalmente deficiente auditivo a gente utiliza para aqueles que têm uma perda auditiva unilateral ou baixa audição, e o surdo normalmente a gente utiliza para 100%, né? Não escuta nada, e em grande parte usuários da língua de sinais. Entendi. Hoje, qual que é a principal dificuldade assim dessas pessoas que exercem esse tipo de deficiência, né? Ela hoje não é mais locomoção. Hoje, o que mais aflora no exercício da realidade social? O que hoje pega mais para eles? Além dessas questões pejorativas da linguagem que a gente usa, mas no modo geral, hoje, qual que é a maior percepção? Apesar de já termos leis, né, que dizem sobre isso, mas ainda é a acessibilidade. É você conseguir entrar no mercado e ser atendido, você conseguir entrar no posto de saúde e ser atendido. Né? Hoje, com a tecnologia, a gente já tem aplicativos que você consegue falar com o intérprete, mas ainda é a acessibilidade. Ter parte
de um mundo de milhões de pessoas e você ser ali um grupo, não diria minoritário, mas um grupo menor. A gente estava até falando um pouco antes aqui, né, pastor Florentino, Sim. Diego, que às vezes a gente não conhece essa realidade porque a gente talvez não sentiu na pele. E a gente até comentou aqui, Sim. talvez seria mais ou menos assim, estar num país que não fala a mesma língua, seria essa realidade deles. Podemos usar o termo ser estrangeiro dentro do seu próprio país, né? Até porque a gente tem a Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. Então ela é uma língua, ela possui estrutura, e de nada adianta você falar, eu sei falar I love you, né? Vamos trazer aqui, fazer uma comparação para o inglês. Eu sei falar I love you. Que bacana, mas você sabe inglês? Não sei. Então é a mesma coisa que você falar, eu sei fazer o alfabeto. Tá, mas e o que mais? Para se comunicar. Então, se fazer entendido no meio de estrangeiro. A diferença é que a gente está dentro de um mesmo país. A gente está falando aí, pastor, de mais ou menos 2,5 milhões só no Brasil de pessoas com deficiência auditiva. Isso. A gente percebe o quanto isso, aí a gente pode voltar para a questão da igreja, a questão da forma de evangelizar, porque a Bíblia fala, né? Nos ensina aqui pregar a todos, né? Sem exceção. E olha só que interessante, desses 2,7, né? A gente tem aí pelo menos metade deles que nunca ouviram falar, que não se declaram cristãos porque não ouviram falar, porque não conhecem, ou porque já tiveram alguma experiência e preferiram se afastar. Então, de uma população de 2%, a gente tem 1% que não está no meio cristão. Olha só. É muita gente. É um campo, né? É um desafio que tem pela frente, né? E eles precisam ouvir de alguma forma pregação, né? Então... Brena, e esse saber, se ele fosse incluso, né, já mediante a leis, vindo já do ensino básico, do ensino fundamental e médio, será que ele não ajudaria toda a sociedade e promoveria uma inclusão natural? Porque não é só no ambiente eclesiástico, né? Sim. Deve ser difícil você viver no dia a dia, no metrô. Pegando esse gancho, Diego, seria possível incluir isso numa grade curricular? Uma grade disciplinar. Sim, é algo que já vem sendo discutido, principalmente nos últimos anos, com o crescimento, com a divulgação, né, com a mídia, mas é interessante até falar da questão de legislação, porque apesar de ser algo que sempre existiu, né, a primeira escola foi ali em 1857, o primeiro instituto de surdos, para o ensino de surdos, porém reconhecida como língua foi só no ano de 2002. E apesar de ter sido reconhecida no ano de 2002, se não me falha a memória, 2005 ou 2008, se não me engano foi 2005, é que passou a ser incluída como necessidade de ensino de fato. Então, hoje se você faz uma grade na faculdade de pedagogia, de psicologia, tem, mas de fato, bom seria que assim como o inglês... É algo optativo, né? Em algumas, hoje no curso de pedagogia, por exemplo, já não é mais optativo, mas assim, você tem, num curso de 4 anos, você tem um semestre que tem essa muito pouco, matéria, né? né? Então assim, é pouquíssimo perto do que de fato deveria existir, mas quem dera se tornasse real isso, né? Assim como o inglês nas escolas, a gente começa a aprender lá no ensino básico, no ensino fundamental. O inglês entre aspas, né? O inglês também, né? Muito basicão. Eu não sei nem o verbo to be, né? Sim, eu brinco que eu fiquei 8 anos da minha vida estudando o verbo to be e ainda não sei o que ele é. Parece que eu tô falando Toby muitas vezes. Mas, sim, já existem projetos de lei, inclusive já existem hoje, dentro do ambiente político, pessoas que lutam por isso. Já existem pautas de forma bem mais escritas, projetos de leis escritos para que a língua de sinais ela se torne parte da grade curricular. Mas, infelizmente, porque a gente vem de um contexto histórico que ele era completamente excludente. Então, assim, não se falava em uma escola inclusiva. Era escola dos surdos e escola de ouvintes. Verdade. Isso a gente tem caminhado. Ainda... Inclusive a questão do autismo também, né? A gente teve aqui recentemente uma pessoa falando sobre o autismo,
Inclusive as escolas eram muito separatistas nesse sentido, né? Se separava, né? E hoje não, hoje a lei conseguiu alcançar para que as crianças sejam colocadas no mesmo ambiente, né? É para a sociedade evoluir, né? Essa comunidade, eles têm locais que eles se reúnem, se encontram, ou não, eles estão em meio à sociedade, eles frequentam todos os lugares? Frequentam todos os lugares, Sim. trabalham, se formam. Lógico, existem pontos de encontro, Isso, né? eles têm alguns points aí que eles... Por exemplo, recentemente foi aberto no centro de São Paulo, se eu não me engano, ali na Liberdade, uma gelateria que chama Eu Surdo. Muito boa, inclusive, visitem. Que foi quem criou, quem abriu essa sorveteria é um surdo. Então lá, todos os atendentes são surdos. Então se tornou um ponto de encontro para a comunidade surda. É legal. E aí eu brinco com os meus alunos, com os meus amigos que falam, eu quero aprender Libras. Eu falo, então vem cá, vamos ali tomar um sorvete, vamos ali tomar um gelato, porque você com certeza, e assim, é legal porque a gente consegue ver a inclusão ao contrário acontecendo, né? Me perdoe usar esse termo, porque não é o termo correto, né? Falar essa a inclusão ao contrário, mas você chega lá e você tem que pedir para um atendente o que você quer. E aí no painel já tem os sabores e tem os sinais dos sabores. Então você pode apontar, você pode mostrar, e aí tem alguns pontos, né? E você já consegue falar boa tarde, um bom dia, né? Então você chega lá. Comecei a aprender Libras, nunca... É um primeiro lugar para você fazer Visite aí o surdo. Choque de realidade. Que legal. E não tô nem sendo patrocinada por eles, olha só. Quem sabe o dia, né, Breno? Legal. Mas é isso, eu entendo, é vasto o campo, né, de atuação, né? Eu acho que existe muitos braços que ainda não foi estendido para a sociedade no modo geral. Como a gente está falando de uma realidade que a gente vem de um mundo eclesiástico, cristão, a gente percebe essa necessidade e essa realidade que às vezes não é alcançada, não é imprimida na realidade nos nossos cultos, né? E desenvolvido esse trabalho, a gente percebe que há algumas travas naturais da própria comunidade cristã pelo ambiente, né? A ambiência da igreja não foi construída para ser inclusiva nesse sentido, né? Então, eu gostaria de entender, assim, já que você já atua, né? Qual foi a principal dificuldade que você teve para fazer essa inserção no mundo cristão? Foram várias, mas eu vou começar com uma que, quando a gente fala, parece até engraçado de falar, né? Que é a disputa de púlpito. Poxa. Como assim? Porque o intérprete, ele precisa estar visível. Evidência. Né? Então, muitas vezes, em muitos ambientes, o preletor ali que está trazendo a palavra, ele está aqui e o intérprete está do lado. Só que é natural do ser humano, quando vê algo diferente, focar. E aí isso gera um sentimento de, nossa, você está competindo comigo. Você está no mesmo espaço que eu e as pessoas estão olhando para você, sendo que eu que estou falando. Então, assim, isso... É difícil. Será que o excesso do entendimento para quem está na liderança também não foi comunicado muito bem essa visão? Como teria que ser feito esse processo? Pode ter sido isso, não é, pastor? Pode ser. Eu acho que é essa coisa, né, de que acaba soando nesse momento até como algo novo até. Que não deveria. Não deveria. E aí tudo que é uma introdução de uma proposta nova, ela causa um estranhamento no início. Mas eu acredito que daqui a pouco se torna natural. A tendência é essa. Eu acho que cada vez mais as coisas vão se normalizando e a consciência vai chegando e tudo vai ficando melhor, né? Boa. Eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição. Eu acho que é isso. Legal. Então esse foi o primeiro... Essa é uma percepção, não foi a primeira, mas uma delas. É uma das percepções. E a questão de adaptação, por exemplo, luz, né? Hoje a gente vive num cenário onde, no momento das músicas a gente apaga todas as luzes. Mas se você não tem uma luz ali para a mão do intérprete, é como se você estivesse colocando as mãos na boca do cantor, na boca do pastor que está ali falando. Porque você está quantos desafios, quantas percepções que nós não conseguimos enxergar.
se torna difícil, né? Tem que estar imerso. A Mas luz não é é essencial. impossível. Num show, num teatro, já fica mais difícil, né? Na verdade, assim, eu tô trazendo isso porque é algo que a gente consegue visualizar tanto dentro do ambiente eclesiástico quanto no ambiente fora, tá, gente? Não acho que Sim, isso em todo acontece, lugar, né? mas são desafios que a gente não imagina. E aí eu vou trazer mais um, Uhum. né? Que é o preparo. O conhecimento antes. Por exemplo, o surdo, ele é muito visual. Então, vamos imaginar aqui no contexto eclesiástico que o preletor da noite, ele vai ministrar sobre Apocalipse. E aí ele vai trazer textos da volta de Jesus, da salvação, e aí ele vai falar, de repente, ele vai usar termos como a Teológico. besta, Uhum. né? Uhum. Como os anjos, quem subiu com 7 cabeças, enfim, Tá. esses termos que a gente sabe que tem muita metáfora envolvida. Não Então, dá nem assim, para você visualizar. primeiro, se eu, como intérprete, não tenho conhecimento do que se trata isso, eu não vou conseguir transmitir Aí. a mensagem. Segundo, se a pessoa, né, que está ali trazendo a palavra também não compartilhou antes, a gente já tem uma barreira de comunicação. Porque o que eu estou entendendo pode ser o que você não está querendo falar sobre isso. Então, fere um princípio do intérprete, porque o intérprete ele precisa ser fidedigno ao que está sendo falado, mas não é porque ele não quer, né? Não é porque ele é porque ele não tem não teve um conhecimento prévio. Louvores. Gente, imagina você ter que traduzir para um surdo os seus olhos são como fogo. Eu trago Incendeia meu coração. Eu gosto de trazer a referência dessa música porque pra mim foi Tá. uma dos choques, né? Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Imagina se eu fizer isso literal pro surdo. O surdo vai falar, eu não vou entrar aqui nunca mais. Estão pedindo pra trazer fogo pra dentro da minha casa? Como assim? Tá vendo, pastor? Que não é tão simples. As camadas que vão... Porque a gente vem de uma escola que... escola que eu falo no mundo cristão, né? Eu vim de igrejas que, por exemplo, o pastor, por exemplo, não passava o esboço de uma mensagem. Hoje já. Hoje a gente previamente passa o esboço da mensagem, mas assim, no geral, e a grande maioria hoje, e não é fadado também a ter uma regra fechada. É possível que você tenha um esboço e na hora, de repente, você... Natural. Não é uma regra, mas... No geral, a gente ainda vive uma realidade assim. Nesse caso, Brena, aí o intérprete, ele teria que ter uma agilidade, por exemplo, ele não usaria a expressão incendeia, mas ele usaria, por exemplo, de imediato, ele teria que startar já um substitutivo, por exemplo, encha meu coração. Isso, é o que Aí ele tem que criar alguma coisa assim, porque... Por isso que você falou do conhecimento, né? Isso, por isso Uma tradução dupla, né? Porque você tem que fazer uma interpretação e uma adaptação para transmitir essa mensagem. Como o incendiar não vai não é o fogo ali, né? Que tá entrando. E não é porque ele entende o fogo como fogo. Não é que destrói, que consome, que tal, né? Mas aí pode ser o ser cheio, enche meu coração, alguma coisa assim. Acho que tem, nesse momento, acho que a habilidade de... Né? Sim. E não é fácil, né? Por isso a importância. É lógico que o intérprete, ele não tem que saber todos os contextos, tá? Não. A gente ainda não é uma máquina que sabe todos os contextos, todos os sinais, todas as adaptações. Bom, inclusive, não querendo te cortar, já te cortando... Você pegar o pentecostal, ele tem muito disso. Ele é muito de momento, ele é muito de emoção, ele é muito do improviso. Ele é muito improviso, né? Não é aquela coisa registradinha, né? Ele nem segue o script. Muitas vezes não. Aí eu imagino como é que fica pro intérprete uma situação como essa, né? Já passei. Mas é legal falar sobre isso, porque assim, a gente sabe que não é engessado. Em nenhum contexto no ambiente eclesiástico também não seria diferente. Mas é importante você saber, porque hoje eu sendo parte disso, eu entendo que o incendeia Senhor, por exemplo, que é o que a gente está usando como exemplo, me enche, me transborda, né? Então a gente consegue trazer o que a gente chama de estratégias tradutórias, que é você ouvir a mensagem aqui, entender o que ela significa e passar para as mãos da forma visual. E fique claro a mesma mensagem. Só que se você pega uma pessoa que não tem conhecimento, que começou agora,
Isso limita acontece a também. comunicação. Isso acontece também nas expressões de idiomáticas também, né? Por exemplo, uma linguagem para outra muda as expressões, né? E às vezes você tem que contextualizar para a realidade do ambiente. É comum também numa tradução simultânea de linguagem. Um pastor inglês vai pregar e você tem que traduzir português, às vezes você tem que fazer essa... que não bate, né? Um exemplo disso é o que a gente tem no inglês do I miss you, né? Uhum. Que a gente traduz, no português a gente tem o saudade. Então, por isso que a gente sempre reforça que a Libras, ela é uma língua, assim como qualquer outro idioma. Então, ela precisa ter essa sensibilidade de tradução. Não é eu pegar uma palavra aqui e só falar, qual é o sinal disso? Não. Para quê? Qual é o contexto? Em que momento você está usando isso? Né? Faz sentido usar esse sinal? Combina esse sinal? E aí você leva até para uma observação que é importante, inclusive para nós que somos líderes e pastores e tal, é observar quem são as pessoas que irão, de repente, fazer essa tradução, né, essa expressão. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um mínimo preparo de conhecimento bíblico também, né, para esses ambientes. Se a gente pega um profissional que é muito bom em Libras, fala muito bem, de repente põe num ambiente como esse, como um contratado, de repente, né? Num estudo escatológico. Então, aí ela vai se perder, vai botar fogo em todo mundo lá. Exatamente. E aí, a gente consegue falar aí também de um detalhe importante, né? Que você ser intérprete dentro de um ambiente eclesiástico, não é só você traduzir, você precisa de um acompanhamento. Legal. Você precisa de um discipulado também, né? Você vai estar ali na frente, você está sendo visto, você é a voz do pastor, do diácono, do louvor, do ministro de louvor, você está sendo a voz, está usando as suas mãos para ser a voz. Então você precisa ser discipulado, você precisa ser acompanhado. E precisa ter uma vida reclusa também, né? De repente, E isso né? é um desafio também, né? Você comentou de quais foram os desafios, esse também é um desafio, né? Porque não é porque você é intérprete que você é pastor, não é porque você é intérprete que você é diácono, né? Que legal, muito bem, né? Sabe o que eu acho? Acho muito bonito esse ministério, né? Porque os textos do Novo Testamento mostram muito o Senhor Jesus se aproximando de pessoas deficientes, né? Quando você faz uma leitura, estudo bíblico direcionado com essa visão, né, com essa lente, quando você coloca essa lente, então você vê o Senhor Jesus se aproximando de muitos deficientes, né? Cegos, né? Surdos, entre outras deficiências também, deficiências físicas, né? Então, eu vejo que o Senhor ele já fazia essa inclusão, ele já se aproximava dessas pessoas, dessa comunidade já naquela época. E aí você falando sobre tudo isso, eu estava pensando nisso, né? Nos textos, lembrando essas narrativas, e como isso demonstra muito o frescor do evangelho, sabe? Um evangelho puro, né? Um evangelho simples e especial. E a minha pergunta é com relação ao surdo cego. Você falava, eu também me imaginava sendo surdo numa comunidade. Comunidade é um lugar de espalhar amor, de compartilhar o pão, as amizades. Não basta só um intérprete, né? Então hoje eu acordei para isso, que não basta só um intérprete. A comunidade, se é um local de compartilhamento, todos têm que compartilhar, e o amor é espalhado através da comunicação, entre as ações. E como fica o surdo cego, né, na sociedade e no contexto eclesiástico? Antes de responder, eu queria devolver essa pergunta. Então, como vocês se imaginam? Porque assim, o surdo, ele se comunica de forma visual. Então, ele vê as mãos aqui. E o cego, ele se comunica de forma tátil, né? E com audição. Na visão ali de vocês, como vocês se comunicariam com o surdo cego? Libras na mão, né? Libras na mão, seria isso? Sinais na mão? Não é? Eu acho que esse é um desafio que tá posto, né? Como fazer isso, né? De forma aceitável, né? De verdade, fazer isso aquilo. no culto. Porque, veja, de verdade, né? Isso seria um novo desafio, porque nós nunca fizemos. Como administrar uma situação como essa? Porque se ele é cego, se ele não tem visão e se ele não tem audição, o que resta? Duas coisas diferentes, né? Aí é apenas a forma, acho que só apenas a forma tátil. Acho que não tem uma outra saída.
A não ser que a nossa professora nos dê uma alternativa aí. Cura, né? Cura. Não, a primeira coisa vai ser isso, né? Mas... Voltando fé na gente, né? Olha, eu acho que aí é complicado, né? Porque ele não tem nem a possibilidade de visualizar, né? Porque através do olhar você pode fazer leituras, né? Breno, eu tive um pastor muito sábio, que é o saudoso pastor Antônio, e ele nos ensinava, ele falava assim que para você entender o que uma pessoa está passando, para você tratar o caso ou uma situação daquela pessoa, ou opinar, você primeiro precisa sentir o que ela está sentindo. Então, esse contexto, eu acho que primeiro a gente tem que sentir o que essas pessoas estão sentindo. Lembra da parábola lá de Lucas 10, que a elite religiosa, ela passa de largo o sacerdote, passa de largo o levita, né? E o bom samaritano, ele se move de compaixão, né? Então eu acho que sentirmos o que essas pessoas sentem é muito complicado, né? Porque uma vez eu conversei com uma cega, e aí eu estava vendo um depoimento, bem rapidinho. A gente acha que o cego é fechar os olhos e ver tudo preto. Só que na realidade, ele não sabe o que é preto, ele simplesmente não enxerga. Existe uma diferença entre você ver preto e você não enxergar. E aí eu fiz um exame recentemente de visão, e eu falei, é isso. Tem uma maquininha que eles colocam em cima dos nossos olhos assim, e aí por mais que você tá de olho aberto, eu fiz a experiência, eu fiquei de olho aberto, só que eu não enxerguei. Não é preto, a gente só não vê nada. Então por mais que você fale assim, eu vou colocar um fone, vou tampar os meus ouvidos, você vai ter uma proximidade. Mas porque você já enxerga, você sabe qual é a luz, você consegue transmitir luz. Então a gente consegue se aproximar, mas jamais falar, eu sinto o que você sente. Mas aí, respondendo, de fato, é a Libras tátil, né? É a pessoa que, né, o surdo cego, ele deixa as mãos dele assim. Normalmente, quando o tradutor do surdo cego, ele senta de frente, como nós estamos aqui, só que tem algumas posições. Então, uma delas é o intérprete sentar na frente, colocar de forma respeitosa as pernas no meio, do cego, do surdo cego, e o surdo cego fica com as mãos aqui e você vai sinalizando aqui. Tem alguns movimentos, tem alguns sinais que são feitos na região da cabeça, a gente precisa trazer a mão até aqui, e aí vai se adaptando. Eu, particularmente, ainda não tenho esse domínio, mas num contexto eclesiástico, por exemplo, dentro de uma igreja, a gente já tem um intérprete de Libras, porque tem 2 surdos, mas aí chegou um surdo cego. Eu vou ter 2 traduções simultâneas. Porque eu preciso ter um intérprete aqui sentado na frente do surdo cego, sinalizando só para ele, e aí lá no púlpito, o intérprete para os surdos. Você já viu isso? Já viu ocorrendo isso? No ambiente, já viu em alguma igreja? Em igrejas eu vi isso acontecendo 2 vezes. Mas é um público... Até porque é uma deficiência um pouco mais difícil de se ver. Não é que não tenha, mas tem. Inclusive, a gente tem no meio surdos cegos famosos, que são referências para a comunidade, para os intérpretes. Eu já tive a oportunidade de ver uma surda cega dentro de uma instituição religiosa, né? Eu não estava interpretando para ela porque eu não tenho ainda o domínio, mas eu estava interpretando para os demais surdos. E é muito gratificante e ao mesmo tempo muito desafiador. Porque não é porque você sabe Libras que você consegue ficar na mão sinalizando, porque tem alguns movimentos que são diferentes, porque ele precisa sentir o sinal. E aí é incrível, né? Só para concluir, é incrível a gente imaginar que como Deus ele faz a sensibilidade dos nossos sensores, né? Tátil, né? Do nosso sensor tátil, porque assim, gente, já é difícil você sentir aqui. Imagina você ter que entender, e aí uma referência. Diário de Ana Sullivan, assistam se vocês puderem, porque é a história de uma surda cega. Que lê também, parece que quando você tem algum tipo de deficiência, você parece que outras sensibilidades, né? Fica mais apuradas, a audição, o tato também. Eu sei que dessa dificuldade, Breno, e eu sei que se a gente começar a cavar aqui, a gente vai cavar e não vai achar o fundo. Mas eu trazendo para uma realidade mais
mais rápida para nós hoje. A gente tem uma realidade, a gente precisa exercer algum tipo de ação. Eu, como um pastor, ou outras pessoas que estão ouvindo como pastor, o que a gente deve fazer para iniciar esse projeto? Eu quero que minha igreja comece a fazer esse processo de inclusão para as pessoas surdas, por exemplo. O que eu tenho que fazer hoje? Primeira coisa, não espere um surdo chegar para trazer acessibilidade para ele. Hoje a gente tem as igrejas que têm cultos online. Coloque um chroma key. Hoje a mídia está mais desenvolvida, sabe colocar um chroma key. Pegue as medidas corretas da proporção de um intérprete. Coloque um intérprete nas suas transmissões online. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não quero fazer transmissão online. O que eu posso fazer? Comece com uma oficina, né? Siga o exemplo aqui dos nossos amigos e comece com uma oficina. Mas a gente não consegue. Gente, eu comecei num intensivão de 3 domingos. Saí de lá fluente? Não, mas eu foi dali que saiu o meu gatilho. Não consigo tudo isso ainda, é muito difícil. Tem uma pessoa que é referência pra mim, que é a Rebecca Nehmer. Ela, a esposa do Baruch. A esposa do Baruch. Ela é uma referência como intérprete, como mulher. E a gente adaptou isso na nossa igreja também, na minha igreja local, que é o Minuto Libras. 1 minutinho no final do culto. Que legal. Vamos aprender como que é a paz do Senhor. Bem-vindo. Hoje nós vamos aprender como aponta o banheiro. 1 minutinho, 3 sinais. É no despertar. Por quê? Você despertou aqui, você lançou a semente aqui, de repente tem uma pessoa. E aí ela se torna um intérprete. E nunca despreze do menor ao maior. Porque eu tenho exemplos de crianças de 8 anos. A gente teve um exemplo lá na nossa igreja. E uma criança de 8 anos, chegou um aluninho surdo na salinha, né, na IBD. Ela falou, eu vou lá. As professoras, criança, né? Como assim você vai lá? Você sabe? Sei, tia. Eu sei falar com ele. Aí foi lá e perguntou, qual o seu nome? Perguntou pra ele e falou, Jesus te ama. A mãe começou a frequentar a igreja, o menino começou a frequentar a igreja, porque ele descobriu ali a acessibilidade. Então, não existe idade, não existe eu não sei. Se você está disposto, busque, porque a informação, ela tá ali. Que legal. Então, a igreja é isso. A igreja é uma casa aberta para todos aqueles que querem conhecer o amor. Então, e a gente para pensar, sabe no quê? Na relevância e a importância de uma vida. Já fala, né? Ela deixou as 99 para buscar uma, né? Buscar uma. E tudo acontece por conta de uma pessoa, né? Porque se você parar para pensar que uma família inteira pode ter sido salva por conta de uma criança. Ô, Brena, você acha que faz sentido o surdo ou o surdo cego estar num culto e que não haja a sinalização? Não tem como. Existe, infelizmente existe, né? Eu tenho exemplos dentro da minha comunidade de fé. Um dos pastores que hoje é pastor e é surdo, ele conviveu por, se não me falha a memória, 18 anos dentro da igreja, porque os pais eram pastores. Ele ia para a igreja todos os dias, todos os finais de semana. Só que ele foi saber o que era Jesus 18 anos depois. E foi quando teve o primeiro intérprete dentro da igreja. Chega a ser, assim, dolorido a gente ouvir isso, né? Não é, pastor? E a gente tem que entender que o que você está fazendo, Brena, assim... Como ouvirão se não há quem pregue? Frase, né? Eu costumo trazer essa parte, acho que eu já cheguei até a compartilhar com um dos meninos aqui, que é como ouvirão se não há quem sinalize. Como entenderão. Como verão se não há quem sinalize, né? Legal. Assim como a sua boca transmite, as suas mãos também é a voz para aqueles que não escutam, mas veem. Bom, a gente está aqui falando de assuntos assim muito importantes. Você vê como que a gente precisa ainda
evoluir para muito mais, né? A igreja não é só pregar, não é só estar cantando, ela pode ir para lugares, e você às vezes quer ir para a África. Poxa, a gente tem uma África, tem um Nordeste aqui que não está sendo visto, né? Tem tantas pessoas precisando, e de repente você pode se aprofundar nesse conhecimento. E aí a próxima pergunta que eu faço com a Brena aqui agora, além do pessoal aqui do SESI que está aqui, os pastor Florentino, o Diego, tem o Carlinhos que está ali fora também, está acompanhando a gente também, que já vai abrir aqui, já está aberta inclusive as inscrições, né, para o curso de Libras. Para o curso, depois vai estar o link aqui embaixo para vocês entrarem lá, peguem as informações direitinho, vai ser no dia 5. Primeira quinta-feira de fevereiro. Dia 5 de fevereiro. Então dá tempo, tem um tempinho para você se organizar. Se você não conseguir nada antes, já se inscreva aí para você já acompanhar. A Brena vai estar lá? E... Olha que legal. As inscrições já estão rolando, né? São inscrições limitadas. Que já foi liberado, já tá aberto. E como é que funciona? O pessoal tem que pagar? Como que é? É muito caro? Não é uma cobrança, apenas um pequeno investimento que vai para ser entregue lá todo o material de apoio, mais o certificado, né? Porque o SESI é uma instituição, né? Então é mais um investimento para suprir as despesas ali e saírem todos com seu certificado, né? E com material de didático, material de apoio. 12 encontros, então, é um curso bem aprofundado. Serão né? 3 meses aí, 1h30 no mínimo por semana. Pelo menos isso. Pelo menos Muito bom. 1h30. E, diga-se de passagem, com todo o material, vocês vão no material, vocês vão ver minhas fotinhos em vários ali, tudo produzido pela que vos fala aqui. Que legal, né? Então tá aí o convite para vocês, não deixem de fazer as inscrições aí para essa imersão, né? Para a linguagem de Libras, vai ser muito importante para você, não só na igreja, mas para o convívio social também, se você tem esse chamado para pregar fora da igreja também, para conviver com essas pessoas de uma forma mais aproximada e mais real, né? Porque aproximar, a gente quer se aproximar, mas às vezes não tem essa empatia real, né? De poder fazer essa comunicação efetiva com a necessidade das pessoas. Então tá aí. A pergunta que eu quero fazer para você, Brena, agora, já consegui pôr na minha igreja, já consegui colocar lá uma pessoa preparada, agora eu preciso fazer com que isso chegue para outras pessoas. Eu queria que você desse uma mensagem para quem já faz, para evoluir, para que essa mensagem, além do que vocês estão fazendo aqui, que é muito importante, quais seriam as ferramentas que a gente pode usar hoje, quem não tem uma igreja adequada, ou quem não tem um espaço físico, ou quem quer disseminar esse evangelho através da Libras, o que a gente pode usar como um efeito prático? A gente tem as nossas redes sociais aí, né, Boa. que não há ferramenta maior. Eu entendo que a maior forma de cumprir o ID de Jesus e alcançar, né, os confins da terra é através da internet, é através das redes sociais, e sempre buscando conhecimento. Então, hoje nós temos instituições renomadas, com pessoas doutoradas na área, né, nos institutos. A referência é o Instituto INES, né, do Rio de Janeiro, fundado no Rio. A gente tem aqui em São Paulo a PUC, que tem cursos com professores surdos, inclusive, e isso é algo que faz total diferença, né? Você aprende o inglês com um professor nativo é outra coisa, assim como você aprende a língua de sinais também, com um surdo é outra coisa, né? A gente traz a base, né? O ouvinte, ele traz a base, mas a língua é do surdo. Então, se comunique, e a melhor forma de você aprender uma língua é convivendo com o usuário da língua. Então, tenha contato. Jesus, ele é isso, ele é relacionamento, ele é intimidade, ele é olho no olho, ele é mesa, ele é vem cá, vamos sentar e conversar, me conta a sua história, deixa eu saber quem é você. Então, já tenho um básico, sei pelo menos sentar e conversar, sente e converse. Legal. Porque Muito essa bom. é a melhor forma de espalhar o reino, é trocando histórias. Maravilha. Muito bom, pastor. Daremos a nossa contribuição. Graças a Deus. Agora quero fazer um desafio para a Brena. Eu quero que você ensine para leigos aqui como a gente. Eu quero fazer
Eu quero cumprimentar você com linguagem de Libras, né? E aí, o que eu faço? Uma boa noite, o que eu falo pro pessoal? A primeira coisa que a gente vai aqui quebrar é... A gente já falou um pouquinho sobre terminologia, né? E a gente falou que não fala surdo-mudo, é apenas surdo. A partir de hoje, vocês estão... Meu desafio é vocês conseguirem falar apenas língua de sinais e não linguagem. A primeira lição. Aí, ó. É língua de sinais, porque linguagem é arte, música, tudo isso é uma linguagem, né? A língua, ela tem estrutura, ela tem gramática, ela tem as suas variações. Então, é língua brasileira de sinais, né? Legal. E aí, dentro disso, a gente pode começar com um boa noite, bom dia. Boa noite. Boa noite. Já estamos à noite aqui, Boa então noite. vamos dar boa noite. Vamos lá, boa noite. Sinal de bom. Tá pegando uma coxinha e jogando pra fora aqui no queixo, ó. Bom, né? Isso a gente usa pra bom, bem e boa. Tonação do sinal, a gente usa essas expressões faciais e corporais. Então, Bom, boa, né? Boa. Bom. bom. E aí, noite, eu vou mostrar primeiro o sinal puro, né? Que é o sinal de noite, de fato. Depois eu vou mostrar uma variação. Então, esse aqui é o sinal de noite, ó. Noite, o sinal de noite, ó. A mãozinha aqui, passando. Noite. Noite. Aí eu digo. Aí se eu voltar é dia, não. É dia, não. Então, boa Boa noite. noite. Boa Boa. noite. Legal. E aí, uma variação. E essa, no dia a dia, na conversa com o surdo, a gente costuma utilizar mais essa. Que é fazer o boa noite. Esse sinal, só ele puro, é escurecer. Né? Então, à noite, momento que escurece. Então, boa noite. Legal. Fecha. Isso. Boa Noite. noite. Na frente dos olhos mesmo. ó. Aqui na frente dos olhos. Boa. Noite. Só uma conchinha assim, ó. Isso. ó. Boa Noite. noite. Qual que usa mais, Breno, no dia a dia? No dia a dia, boa noite. Assim. Desse assim. Se fizer isso aqui, não é muito. Eles vão entender, eles vão compreender, mas é o que a gente brinca. Tá começando a aprender. Então sou meio assim. Tô aprendendo ainda. Aprendendo. Aí, ó, é mais simples, né? Bom dia. O bom a gente usa pra todos, tá? Bom, bem, boa. Sempre então, bom. aqui. Tá. Aí, dia é o D. Aqui, dia. Dia. Isso, com a mão em D, com a letra D. Tá. Fecha aqui, ó. Sim. Tanto faz a direita ou a esquerda? Tanto faz. Tá. O importante é que o movimento é esse aqui, ó. Eu tô com a impressão que pode ver aqui, né? Parece, né? É Não bom. precisa quebrar a mão assim, não, tá? Então tá. Aqui. Isso. Bom dia. Bom. Dia. Só cuidado que o dia, ele precisa ter esse movimento aqui, ó. Saindo daqui Tá. pra fora. Dia. Então tipo uma continente. Isso, tô batendo continente. Boa. Então, bom dia. Que legal. Eu reforço essa questão do dia que precisa sair daqui, porque pra gente falar de Deus, é a mesma configuração de mão, o mesmo movimento, só que a gente não toca na têmpora. Deus. Deus. Fica no que a gente chama de... Aqui. Não encosta, só faz aqui. Deus. Nós já aprendemos 3. Já aprendemos boa noite, bom dia, já aprendemos Deus, ó. Já aprendeu, tô aprendendo também pra falar, tô aprendendo. Aprendendo também, boa. Tô aprendendo. Boa. Gostei, Breno, gostei demais. Legal. Eu acho que com certeza você vai vir mais vezes aqui. A gente vai tentar fazer outros encontros aqui com especialistas também, já médico na área. Legal. E aí, de repente, essa fala com você, com eles, vai agregar muito para o nosso conhecimento, nosso aprendizado. E vocês estão de parabéns com esse projeto do curso livre de Libras, que vai ser realizado em fevereiro. Então, espero que essa voz que você está dando aqui para esse lugar, né, chegue para muitas pessoas que estão precisando. E talvez não seja hoje ou amanhã, mas vai ficar. A internet é uma ferramenta extraordinária que a gente tem que usar. E nós temos que ganhar esse terreno. E a gente só está desbravando. Enquanto o mundo já desbravou, então, o pessoal só pensou em ganhar dinheiro. E às vezes a gente pensa, talvez uma mensagem singela como essa, dessa sua vida
de entender a realidade das pessoas, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque você não está ganhando para esse reino, você está ganhando para o reino eterno. Isso é muito importante. Pessoas que não conseguiriam ouvir o evangelho através da sua vida, vai conseguir ouvir palavra de misericórdia, salvação e de graça de Jesus, tenho certeza. Com Tá certeza. bom, Breno? Obrigado E aí, mesmo, viu? quero deixar um sinal. Esse sinal, ele é universal. Tá. Então, a gente vai falar, né? O I love you. Gente, isso é o sinal de I love you. Não é um hang luz, não, né? Não é o Hulk, não é o Homem-Aranha soltando as O dedo teias. aqui é travado. Oh. Assim. A gente vai baixar só esses dedinhos aqui, ó. Tá. Isso. É o Homem-Aranha, né? É quase aranha, ó. Só que não faz assim, joga pra fora. Joga pra fora. E esse precisa mostrar a palma da mão. Pra mostrar. Isso, esse a gente mostra. É o sinal de I love you. É o I, Tá. o L e o Y. Tudo junto. Tudo junto. Que legal. Ele é um sinal da ASL, né, que é a língua de sinais americana, mas ele se tornou universal para falar eu amo você. Então eu quero deixar o Jesus Ama você. ama você. Que Então, linda. Jesus. Jesus. É o dedo do meio tocando. A referência dos cravos Legal, na mão de Jesus. Legal. O dedo do meio que abaixa, toca, abaixa e toca. Que legal. Muito bom. Muito bom. Já aprendi, Como que a gente aplaude essa aula que a gente teve? Assim, muito bom, Breno. Muito bom. Obrigado, Valeu, gente. Breno. Obrigado. Considerações finais, Diego, Obrigada. rapidinho pra gente finalizar. Agradecer a Brena, né? E por esse trabalho aí maravilhoso, né? E esse trabalho, ele edifica vidas, né, pastor? Ele alcança vidas através do evangelho, né? Só assim para alcançar essa comunidade. E ele gera adoração, né? Após todo esse processo, ele gera a adoração daqueles que ouviram. Né? E queria também agradecer ao pastor Florentino. E esse trabalho, ele nasceu... Uma irmã foi até o pastor Florentino e mencionou, falou, a gente precisa desse curso, seria louvável, né? E ele abraçou a causa, né? E nós demos andamento aí. E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, já temos alguns inscritos, né? E acredito que até fevereiro as vagas vão estar esgotadas. Vai encher a sala. E é um curso só introdutório. Quem sabe nós faremos um curso voltado para o ambiente, né? Eclesiástico também. E vai ser uma bênção. É isso aí. Agradecer o Lu também, Luciano, nosso amigo aí na caminhada. E continuemos aí espalhando amor aí. Deus abençoe você, toda a sua família aí. O pessoal não tá vendo, mas ele tem uma família aqui de servos, né? De vasos, né? Só tem vaso escolhido aí por trás aqui das câmeras, né? Deus abençoe a sua casa aí, meu irmão. Deus abençoe. Pastor Florentino? Luciano, só tenho que te agradecer aí por essa abertura, por esse espaço tão nobre, tão bonito que você tem aqui, toda a sua equipe, e também a Brena, que pude conhecê-la, né? Já tinha ouvido falar muito bem dela, do seu profissionalismo, né? E hoje poder conhecer, e só nesse primeiro momento aqui, olha, a gente já aprendeu, né? Ela tem essa vocação do ensino. Tenho certeza que será um curso impactante. Ele vai surtir muitos efeitos. Nós vamos alcançar muita gente. Então, realmente estou muito feliz com isso e te parabenizar pela iniciativa, por essa vocação, por essa chamada que Deus te deu, e eu estou crendo que vai ser um grande sucesso. A glória de Deus. Obrigado, Brena. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Só para encerrar mesmo, primeiro agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade de trazer um pouquinho aí do meu singelo e simples e humilde conhecimento, mas que está à disposição do reino. Agradecer ao pastor, a todos vocês. E tem um versículo em especial de Salmos que eu gosto muito de usar ele como referência, que é o livro de Salmo 90, né, verso 17, que diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E aqui ele pode ser direcionado para várias coisas, mas eu gosto de pensar que ele foi realmente direcionado para a obra das nossas mãos, né? Porque através das nossas mãos, nós
trazemos aí o evangelho a um mundo não alcançado. Que as nossas mãos seja de fato um instrumento. Então que esse curso, assim como lá atrás, há mais de 10 anos atrás, foi uma porta cristã que se abriu para mim, onde eu nem sonhava, se tornou meu ganha-pão e, acima de tudo, meu ministério. Então, para você que está nos vendo, para você que eu tenho certeza que já fez a sua inscrição, porque já despertou aí a curiosidade do que vai ser esse curso introdutório, saiba que as suas mãos, elas estão disponíveis para o reino de forma física, é as mãos mesmo, né? Então, que o Senhor possa confirmar sobre nós a obra das nossas mãos. Amém. Brena, uma última, não é uma pergunta, mas gostaria que você incentivasse essas irmãs, esses irmãos que estão se inscrevendo, que sentem essa vocação, que sentem essa chamada, esse direcionamento do Espírito do Senhor, para esse ministério, para esse ofício, para esse trabalho. Eu poderia dar um incentivo aí para eles, né? Claro. Não desista, né? A gente sabe que o começo é desafiador. E aí você pode estar pensando, eu já passei o tempo, já não tenho mais idade para isso, as minhas mãos são duras. Lembre-se, não existe idade. O Senhor, Ele chama do pequeno ao mais idoso. Eu brinco que se você tem entre 0 e 190 anos, pelo menos, você faz parte desse grupo comissionado a usar as mãos para levar o reino. Então, que o Senhor confirme sobre você o desejo que há no seu coração. Hoje pode ser só o começo, né? Esse curso pode ser só o pontapé inicial. Eu creio que nesse momento despertarão intérpretes, despertarão vidas que mostrarão quem é Jesus. Na fila de um banco, na fila de um mercado, dentro de um ônibus. E você vai mostrar Jesus ajudando numa consulta, podendo fazer uma intermediação entre um atendente do mercado e um surdo, podendo direcionar onde é o banheiro, do mais simples, que é falando, olha, o banheiro é ali. Você vê um sorriso e saber que isso foi Jesus usando as suas mãos. Então, acredite, sonhe e vem sonhar junto com a gente em tornar o evangelho acessível. Amém. Como que é? Essas palmas. Gente, obrigado mesmo, mais uma vez. E que vocês sempre voltem aí no nosso canal, já curta, compartilha, já se inscreve aí. Com certeza vai vir muitos conteúdos bons como esse aqui. E aí, Deus abençoe. Eu quero terminar todo mundo junto aqui com a lição, né? Vamos dar uma boa noite para todo mundo aí, ó. Juntos, ó. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Tchau. Até mais. É isso aí.